Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar, o melhor e maior site de pré-concursos do Brasil. Eu estou aqui com vocês para trabalhar agora a parte de língua portuguesa relacionada à gramática da língua. A primeira coisa que se comenta quando se fala em gramática da língua para o concurso é a questão da linguagem padrão formal em relação à linguagem coloquial. Vamos trabalhar detalhadamente textos com fragmentos com padrão formal e com fragmentos com padrão coloquial ou informal da língua. O que é importante vocês saberem inicialmente? O que é correto? O correto na língua portuguesa é comunicar-se. Se há uma frase no padrão coloquial, eu tô muito cansado, extremamente coloquial, do dia a dia, um falar comum de várias pessoas de vários níveis sociais. Existe um erro nessa oração? Eu tô cansado. Segundo a gramática culta padrão, sim, eu estou cansado. Não existe essa abreviação do tô. É totalmente coloquial e informal. Mas, de acordo com a comunicatividade da língua portuguesa, existe um erro nessa oração? Não, não existe um erro nessa oração. Até se pensarmos de acordo com a gramática de uma maneira geral, estabelecendo uma relação de concordância, primeira pessoa, do presente do indicativo, não existe um erro. Existe simplesmente uma abreviação do coloquialismo ao qual toda língua falada se sujeita. O que nós temos que lembrar é que falar e comunicar é inerente ao ser humano. A comunicação, ela ocorre de várias maneiras. A palavra escrita, a palavra visual, que pode ser também escrita, mas normalmente com imagens, como nós temos o cinema, o antigo cinema mudo, no qual se comunicava com o gestual, com o corporal, com a imagem exclusiva. As palavras apareciam em pequenas falas entre as cenas e às vezes nem mesmo havia essas falas. A mensagem que era transmitida, no caso do clássico maravilhoso Charlie Chaplin, era somente corporal, o olhar. Um olhar diferente, um gesto diferente, um modo de sentar pertinente aos personagens. Então, esta maneira de comunicar-se, seja imagética, seja através da música, uma comunicação sonora, uma melodia, mesmo sem letra, ela comunica algo. Ela comunica emoção, ela pode comunicar um certo agito, uma batida com vontade de dançar ou cantarolar juntamente com a melodia. Então, nós não precisamos exatamente da fala para nos comunicarmos. Os gestos, eles são uma comunicação fantástica entre todos os povos de todas as nações. As placas, os sinais, os tipos de linguagem corporal, o nosso corpo fala e se expressa a todo momento de forma inconsciente e consciente. Dentro dos textos que nós vamos analisar e dentro das próprias regras gramaticais, nós vamos perceber que a linguagem coloquial ou informal, ela é perfeita. Ela é perfeita no ato de comunicação. Na sua função fática ou comunicativa, ela exerce plenamente essa função. Mas vamos nos ater, por enquanto, ao padrão culto e formal da língua. Dentro do programa de vocês têm tanto a leitura e interpretação textual, cujo conteúdo já está sendo trabalhado com vocês, mas nós temos os tópicos gramaticais. Nós vamos esmiuçar o programa de todos os concursos que possam cobrar de vocês língua portuguesa, que no caso hoje no Brasil, praticamente 100%. É raríssimo um concurso que não cobre a língua portuguesa dentro do seu conteúdo nas provas. Vamos iniciar então do primeiro tópico para vocês, sem saltar nada, sem abreviar coisa alguma, detalhadamente vamos começar do zero, do início, passo a passo, para chegarmos até o grau, os pontos ou o grau mais difícil, que às vezes assusta mais o candidato, como a concordância, a regência, as orações coordenadas e subordinadas.
que às vezes deixa um pouco o candidato aflito, o famoso uso adequado da crase. Para chegarmos a ter esse conteúdo, que é considerado com um grau de dificuldade um pouco maior, nós teremos que perpassar desde o básico. Divisão silábica, acentuação, oxítona, paroxítona, proparoxítona, ditongo crescente, ditongo decrescente, hiatos, tritongos e tudo mais. Então, nosso primeiro ponto de estudo na aula de português com gramática será a questão da fonologia. A fonologia, fono é o som, é o estudo do som. Não há como separar o fonema do grafema. O fonema é o som que emitimos. O grafema é a representação escrita deste som. Acontece que a língua portuguesa, ela tem uma questão entre fonema e grafema que é chamada às vezes de arbitrária ou etimológica. O que é arbitrário? Aquilo foi criado daquela maneira e imposto daquela maneira. Por que que o S entre duas vogais tem som de Z? Porque na nossa língua se estabelece isso. O que é o caráter etimológico? A origem da palavra, as palavras que vêm do latim, ou as palavras que vêm da língua inglesa, ou as palavras que vêm do saxão, todo o grego, toda essa influência de origem, ou seja, etimologia, acaba influenciando o quê? Na pronúncia e na grafia da palavra. Então, a fonologia é que nos dará todo o sustentáculo para entendermos exatamente por que um ditongo é crescente ou decrescente, por que temos um hiato, qual é a grande força da vogal para que ela seja a base da sílaba, por que que a consoante sozinha não se sustenta em uma sílaba. Tudo isso vem a partir do estudo da fonologia. Sem deter este conhecimento com tranquilidade, a partir de regras, complica-se um pouco o desenrolar. Aquela famosa história que os professores, a tia na escola, ensina sobre acentuação, é só você chamar a palavra que você descobre a sílaba mais forte. Funciona, mas por que não usar a regra ou as regras que são fáceis de serem lembradas? Então vamos começar nosso estudo com fonologia. Nós temos aqui fonologia, como eu disse para vocês, fono, o som, logos, logia, o estudo do som, a sonoridade do que falamos. É a parte da gramática que estuda os fonemas de uma língua. No caso, vamos nos ater exclusivamente aos fonemas da língua portuguesa. É evidente que nós iremos nos remeter um pouco à língua latina e à língua inglesa, e às vezes a francesa, pela extrema influência que essas três línguas têm sobre a língua portuguesa, ok? A comunicação é a principal função de um sistema linguístico específico. Como eu disse para vocês, a comunicação ocorre de mil maneiras. Música, filmes, bilhetes, mensagens, imagens, sinais, o famoso sinal de fumaça dos índios. Tudo é um modo de comunicar-se. Basta saber o que? Inseri-lo num determinado contexto e ter a certeza que o seu receptor compreenderá aquela mensagem emitida. Porque a comunicação, ela tem que ter duas pessoas ou mais. Ela tem que ter um emissor e um receptor. Mas para que ela realmente exista, é preciso que haja uma harmonia de conhecimento de fonemas, uma harmonia de conhecimento de grafemas, de símbolos, de imagens, de gestual. Então, esta comunicação ela é inerente ao ser humano. Para comunicar-se, o homem se utiliza de diversos recursos, conforme eu disse, visuais e auditivos, pinturas, filmes, fotos, placas, músicas, apitos, sirenes, etc. Lembrando que os primeiros representam o quê? Um tipo de comunicação visual. E os últimos, as sirenes, os apitos e a música, a comunicação auditiva. Quando eu digo a música, vocês não têm que pensar somente na letra da música. Como eu disse, vocês podem pensar apenas na melodia. É a melodia que faz variar, que faz modificar, que oferece oportunidade de diferentes sensações para diferentes pessoas. Certo? Vamos adiante?
Significante e significado. A ideia inicial que se tem de significado é o significado do dicionário. Seria aquela função denotativa, o sentido da palavra dentro do nosso dicionário. Só que dentro da fonologia, o significado ele está embutido nesse próprio dizer do dicionário, essa explicação dicionarizada, só que ela vai um pouco além. O que é o signo linguístico? O signo linguístico é cada palavra. E esta palavra, ela carrega em si o som e ela carrega em si a ideia. O som é o nosso significante. Quando eu digo aula, português, aula, o som do A atrelado ao U, o LA, aula, este é o significante, é a combinação sonora de diferentes letras, vogais e consoantes. O significado é a ideia que é remetida à sua mente. Às vezes inconsciente automaticamente, às vezes conscientemente. Quando se fala em aula, a imagem do fato, uma sala de aula, um professor, um caderno, um livro, uma prova. Quando se diz português, dependendo do contexto, a matéria, uma pessoa oriunda de Portugal. Então, esta ideia, ela é inerente ao signo. E o som, o que você ouve, é exatamente o significante. É a partir de um significante que nós temos um significado. Na língua oral é facilmente compreensível. Se nós nos comunicamos com uma pessoa de outra nacionalidade que está falando um idioma que nós desconhecemos, ela apresentará significantes às vezes desconhecidos, como as línguas orientais, e nós não conseguiremos atribuir o quê? Um significado ao que ouvimos. Então, quando ouvimos significantes que são do nosso conhecimento, inconsciente ou às vezes consciente, você tenta se lembrar o que é aquilo que está sendo dito. Nós partimos depois para a ideia que é exatamente o significado. E cada palavra dessa é o que nós chamamos de signo linguístico. A combinação, essas palavras unidas, são nossos signos linguísticos. A primeira estrutura da língua portuguesa é a ordenação desses signos linguísticos. O que quer dizer? Se eu disser casa linda A, tem alguma coisa estranha. Casa linda A linda casa. Esta ordem, essa estrutura, ela é aprendida desde as primeiras palavras, desde os primeiros sons que nós emitimos quando criança. Então, essa primeira estrutura é uma organização automática, intrínseca, arbitrária. A ordem é essa. Ela vem automaticamente do ser, automaticamente da pessoa que fala a língua portuguesa. Vamos aos conceitos? Significante e significado. O que é um signo linguístico? Combinação de dois elementos que compõem a palavra, ou cada palavra, que são o som mais a ideia. Os signos linguísticos ocorrem de modo a estabelecer comunicação através da combinação de palavras, conforme eu expliquei para vocês. Continuando, o que é significante? É a sucessão de sons que produz uma imagem sonora em nossa mente. Quando se diz praia, pode ser o lugar favorito para passar as férias para alguns, para outros indiferente, mas de qualquer modo, o que vem à sua mente? O significante, areia, mar, palmeiras, tranquilidade, uma pesca, um passeio, várias ideias vêm à sua mente. Mas o lugar praia, ele está ali. Ele vem, este som remete você ao significado. O que é o significado? É a ideia que associamos ao signo. Então, esse trabalho do som com a ideia, ele é totalmente inerente ao nosso signo linguístico. Dentro da fonologia, vocês podem dizer, esses conceitos não caem em prova. Isso é bobagem. Mas não é bem assim. Se vocês não entenderem essa diferença entre significante e significado, entre o fonema e grafema, o som e a letra, nós não seguiremos adiante trabalhando as regras de uma maneira consciente. O que é trabalhar uma regra de maneira consciente? Sem decoreba,
com compreensão. A compreensão deve ser automática, porque vocês entenderão o porquê das regras e não simplesmente a partir de uma memorização básica. Esse, às vezes, é o grande erro do estudo da língua portuguesa. Cria-se um macete, cria-se uma regra cristalizada e, dependendo do contexto, pode haver uma variação. Então, nós vamos adquirir esse conhecimento através de conceitos que nos levem a uma compreensão plena e total. Na próxima aula, nós continuaremos com o estudo da fonologia. Bom estudo para vocês e até a próxima!